O serviço público no Brasil é bastante questionado, não só por quem está recebendo o atendimento, mas também por quem atende. A gente acabou de noticiar no começo deste programa as várias manifestações, as várias greves em todo o país por dinheiro, sim, por salários. Mas há também uma grande reivindicação por melhores condições de trabalho, um trato mais adequado nas relações internas. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da TVCI a professora Viviane Narducci. A professora é doutora em Administração de Empresas, mestre em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Professora Viviane, obrigado pela presença aqui. Prazer é meu. Professora, qual é o foco do livro? Bom, o foco do livro, na realidade, eu até preferia começar com você explicando os motivos, que talvez eu chegue, os motivos que nos fizeram a escrever esse livro. Porque, na realidade, há muito tempo que nós também, como professores, além de trabalharmos, também já temos atuado na área pública, nós entramos nas salas de aula e sempre temos alunos, tanto da área privada quanto da área pública. E é muito comum um aluno da área pública falar para a gente assim, isso é lindo quando você atua na área privada. Na área pública isso aí não serve para nada. Eu gostaria muito, como gestor, como gerente lá na minha área, conseguir fazer alguma coisa, mas não consigo. Eu sou engessado pelo governo. Por outro lado, eu me deparo também, como você mesmo disse, é uma insatisfação. Ele é gestor, mas ele é servidor. Então, ele é insatisfeito com o trato que ele recebe e insatisfeito porque ele acredita que ele não pode fazer nada pelas pessoas que atuam com ele. Isso nos levou, aliás, a escrever esse livro. Deixa eu fazer uma observação. É muito comum em conversas com gestores do serviço público esta argumentação de que eu não tenho como fazer. O livro tenta mostrar o que fazer? Sim, tenta mostrar o que fazer, sim, porque na realidade nós sempre podemos fazer alguma coisa na nossa célula de atuação. É uma coisa curiosa, porque é um outro questionamento que a gente sempre sofreu. Aliás, eu desde muito novinha, e talvez assim, eu já sou inquieta com isso há muito tempo, porque eu atuava na área pública e eu entrava no elevador, muitas vezes com o meu crachá, e eu tinha sempre um vizinho, saindo de casa para trabalhar, e eu tinha sempre um vizinho que olhava para mim e dizia assim, ué, vai trabalhar? Não está em greve? Não está em férias? E muitas vezes eu atuava e trabalhava muito mais do que amigos meus que atuavam na área privada. Então isso começou a me chatear, porque sempre é possível fazer sim. Logicamente que nós temos algumas amarras, logicamente que é muito diferente se eu trabalho numa empresa privada e eu tenho você como gestor sentado naquela sala ali, você é o dono da empresa, por exemplo, você tem autonomia para dar o aumento na hora que você quer dar. Eu chego lá e falo, olha, eu tenho um vendedor aqui que vendeu muito esse ano, né? O que fazemos com ele? Temos como premiá-lo. Ou eu tenho um funcionário que não está atuando como eu gostaria. Nós temos formas de correção. Na área pública não funciona assim. Mas na área pública, eu não posso bater na porta de um diretor e pedir a ele um aumento para aquele funcionário e esse aumento sai. Eu não consigo, com rapidez, criar um plano de qualidade de vida para o funcionário. Eu não consigo criar um modelo de desenvolvimento da noite para o dia. E isso não significa que não tenhamos condições de fazer e dinheiro para fazer. Então, muitas vezes, deixar lógico que com o apoio de cima torna-se tudo mais fácil. Mas nós acreditamos sim, e é isso que nós tentamos colocar no livro, que é possível, dentro do seu cenário, tentar fazer alguma coisa. E um elemento importante, Tony, é que quando nós escrevemos o livro ele é bem simples, é um livro com uma linguagem bem tranquila, porque o nosso objetivo não foi escrever um livro para as grandes organizações, mas que ele pudesse atingir as pequenas áreas públicas. Eu costumo dizer que gestão de pessoas é importante se você trabalha numa grande empresa e numa quitanda, não é? Na área pública a mesma coisa. Nós precisamos de gestão de pessoas na grande organização, mas nós precisamos da gestão de pessoas no posto de saúde, naquela grande escola, naquela escola que está naquele município menorzinho. Nós precisamos disso. Aliás, professora, a gente tem grandes exemplos de... Vamos pegar escolas, por exemplo. Né? A gente tem inúmeras escolas que conseguiram atrair a comunidade, conseguiram criar comitês que dividissem responsabilidades e, com isso, o resultado foi uma integração maior, a participação dos alunos nessa vida da escola e a escola dando resultados lá no final, no objetivo final da educação, que é formar cidadãos mais capazes para atuar. Mas existem também escolas em que tudo isso que a gente falou não existe, em que o isolamento entre a escola, o distanciamento da escola e a sociedade é muito grande. Sim. Tudo isso por conta de pequenas atitudes que fogem à administração global. Quer dizer, não precisa ir lá para a Secretaria da Educação, para o Ministério da Educação, para tentar buscar uma solução. Sim. Então, o que o livro está apresentando são
formas que fogem dessa grande administração distante e muitas vezes inócua, né? Logicamente que nós fizemos uma introdução na qual nós mostramos esse contexto, que para que a gente possa falar de qualquer problema, nós contextualizamos. Então, por exemplo, sempre que a gente olha para uma organização, a gente olha a cultura daquela organização. E uma organização, ela não existe no vácuo. Então, o setor público, ele está inserido no país. Significa que os traços culturais do Brasil, eles influenciam na cultura organizacional. Ok? Então, isso está acontecendo. Nós temos, por exemplo, às vezes queremos provocar algumas mudanças na organização pública. Queremos que isso aconteça. Mas alguns traços culturais, eles ainda permanecem. Quando nós tentamos profissionalizar alguma coisa, às vezes aquilo que vem lá de trás, o pessoalismo. Eu só faço porque é para você. Se você me pedir, para você eu faço, eu quebro o seu galho. A gente dá um jeitinho. É diferente, porque na realidade, quando você entra para trabalhar numa organização pública, eu não tenho que atender você porque eu sou sua amiga. Eu estou ali para servir a todo mundo. É um serviço público. Quando você fala para mim do que é possível fazer e quando você cita o exemplo de algumas escolas que fazem alguma coisa, eu acho isso super importante. Isso pressupõe que você tem a capacidade de ouvir. Às vezes, Tony, acontece também, eu já pude presenciar isso, você tem servidores que têm ideias ótimas, mas não tem ninguém que pare para ouvir. Então, hoje, eu estava chegando aqui em Curitiba e eu recebi um pedido para uma entrevista para falar do empreendedorismo na área pública, né? Coincidentemente, pediram que eu respondesse umas questões. E eu estava pensando, eu vim para cá pensando nisso. A realidade é que em todo setor hoje nós queremos funcionários que sejam capazes de fazer diferente. Mas para isso eu tenho que ter um ambiente propício. Então, se eu tenho um gestor, se eu tenho um diretor, que toda vez que o servidor bate na porta dele com uma ideia para fazer diferente, ele fala, sempre foi assim, por que eu vou mudar? Esse cidadão vai bater na porta dele uma vez, vai bater a segunda e não vai bater a terceira. E está com sorte se bater a segunda. Então, nós mostramos justamente esses exemplos e eu tentei, né, junto com a professora Mara Becker, apresentar exemplos bem claros, porque além da nossa atuação, é muito comum também, muitas vezes eu entro em diversos cenários. Então, por exemplo, eu já atuei em trabalhos dentro do Hospital das Clínicas e dentro do Hospital da Mulher na Unicamp. Eu dou aula na Escola de Magistratura, tive agora no Piauí. Então, você lida com profissionais de diversos níveis hierárquicos. Então, é muito curioso, porque quando às vezes eu estou falando com pessoas que estão num nível hierárquico sem muito poder de decisão, as pessoas me perguntam assim, Viviane, quem está lá em cima já ouviu isso? E quem está lá em cima, em alguns momentos eu tenho que mostrar, olha, parte de vocês têm que começar. Porque às vezes quem está em cima fala para mim assim, mas quem está lá embaixo não tem interesse. Tem sim. Como em todo lugar, você vai ter quem não tenha. Mas se você não provocar... Porque, professora, é típico a gente assistir pessoas que, quando passam num concurso público, comemoram esfuziantemente, né? Como se tivessem resolvido todos os problemas da vida. Passados 1, 2 anos, a gente encontra essa pessoa e ela está desmotivada. O que prova que salário não é tudo, né? Você bateu num ponto importante, eu não sei se você sabe, mas eu sou de uma geração, vamos lá, que quando você passava num concurso público, literalmente era isso. Você fazia uma festa, a sua família dava uma festa e você nunca mais ia querer sair de lá. Então, olha só que loucura. Naquela época, ninguém precisava, se você pensar em 20, 30 anos atrás, ninguém precisaria, para um jovem de 20 anos, tentar manter esse servidor dentro da empresa, porque a partir do momento que ele passasse, ele não saía mais. Agora já não é assim. O nível está muito elevado, o nível de evasão. Os funcionários, os servidores, eles estudam, passam num concurso público e depois que eles estão lá dentro, eles desanimam e saem. Porque hoje você, quando tem um jovem de 22, 23, 25 anos de idade, que ele entra num concurso público, chega lá dentro e ele percebe que ali ele não vai fazer o que ele quer, ele pensa, bom, eu vou sair, daqui a 10 anos eu tento um outro concurso. Daqui eu tenho tempo para isso. E muita gente tem uma qualificação tão excepcional que vai facilmente encontrar uma vaga na iniciativa privada, ganhando até mais do que lá. Você quer uma ideia nesse ponto? Seria tão mais simples. Quantas vezes eu já me deparei com esse problema? É a pessoa que chega e ela é alocada, porque existe a deficiência do servidor naquele setor. Então, eu recebo a pessoa, não é? Mal explico a ela o porquê que ela está ali, afinal de contas, ela passou no concurso, e eu a coloco fazendo aquele trabalho. Mas ela não quer ficar ali, ela tem a capacidade de estar em outro lugar. Eu não estou falando de níveis diferentes, não, mas ela gosta mais de atuar num outro setor, tem capacidade para tal, ou seja, isso não tem dinheiro no meio, é simplesmente tirá-la de uma função e colocá-la em outra, no mesmo nível hierárquico. Só isso você, se parar para ouvir e prestar atenção, essa pessoa já permaneceria.
São coisas muito simples, mas dá para a gente fazer sim. Então, esse é um dos exemplos, esse que a professora acabou de citar, é um dos exemplos que estão neste livro, Gestão de Pessoas nas Organizações Públicas, de autoria da professora Mara Beckert e Viviane Narducci. A professora Viviane está aqui do meu lado. É hoje à noite o lançamento aqui em Curitiba? Hoje à noite, no ISAE. No ISAE FGV? No ISAE FGV. O ISAE FGV fica ali... Guarapuava. Na Visconde de Guarapuava, região central de Curitiba. Só entrar no site, a inscrição é gratuita, nós vamos fazer uma palestra antes do lançamento do livro, então nós vamos fazer uma palestra mais ou menos de 1 hora, eu e a professora Mara, e na realidade eu acho que é um livro que interessa aos servidores, quem pretende ser servidor, quem é gestor, quem não é gestor, e na realidade nós todos, como desejamos um serviço público, né, de qualidade, eu acho que interessa a todo mundo. Só lembrando, ISAE FGV é com S, ISAE FGV, as iniciais de Fundação Getúlio Vargas. Okay. Professora, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Tá bom? Eu agradeço também a sua participação, a sua companhia durante o programa. Desejo a todos uma ótima tarde. Nós voltamos amanhã.